Hoje eu vi uma frase na traseira de um caminhão que dizia assim: basta ter fé, Deus pode tudo. Essa frase me fez lembrar de quando eu conheci o Evangelho, em janeiro de 2000. Eu era um sujeito que eu vivia sem fé, não acreditava em nada, achava que Deus não existia. Só que tem um porém, eu era um sujeito muito doente. Já tinha tomado muitos remédios, muitos medicamentos, passado em alguns médicos, e nada resolvia o meu problema. Aí então em janeiro de 2000, eu resolvi procurar uma igreja e comecei a frequentar a igreja. E o interessante é que logo no primeiro culto, Deus usou uma pessoa, por sinal uma senhora, para falar comigo e dizer que ele podia tudo. E que naquele dia, naquele momento, ele estava dando um basta naqueles problemas de saúde que eu tinha. E eu fui para minha casa acreditando naquela palavra. E o tempo foi passando e aquelas enfermidades, elas foram sumindo. Eu que era um sujeito magro, desfigurado, desacreditado, comecei a me recuperar. A minha aparência foi melhorando, o meu físico também foi melhorando. E eu vi que realmente o basta de Deus tinha feito efeito na minha vida. Anos se passaram, são 24 para 25 anos. E eu que naquela época, ainda jovem, posso dizer, tomava tantos remédios. Hoje eu não tomo mais remédio nenhum. Nenhum tipo de remédio, nada. Mas nem dipirona eu tomo. Nem dipirona. Então eu acredito que quando Deus fala basta, é basta mesmo. E se você tem passado por problemas na sua vida, acredite que o basta de Deus vai chegar para você também. E isso também me fez lembrar de anos depois, quando fomos visitar uma senhora a qual o filho dela vivia perturbado. E após alguns minutos ali naquela casa, oramos por aquele moço. E aí Deus também, naquela ocasião, usou a minha vida para falar para aquela mãe que ele estava dando um basta naquela situação. E realmente o basta de Deus fez o efeito necessário na vida daquele moço. E ele nunca mais foi perturbado. Pelo contrário, dia depois eu encontrei ele na feira. E ele veio me cumprimentar e eu não o reconheci, de tão diferente que ele estava. Porque o basta de Deus, ele faz isso na vida das pessoas. Ele muda a aparência, ele muda a situação, ele muda. E aquele moço teve uma mudança radical, algo extraordinário. E eu continuo acreditando no basta de Deus, porque Deus pode tudo. Ele pode tudo na minha vida, Ele pode tudo na sua vida, Ele pode tudo. Você só precisa acreditar nisso, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia também diz que para Deus não existe nada impossível, porque Deus pode tudo. E nós só precisamos acreditar, confiar, ter fé, porque Deus pode tudo. Basta ter fé.
Basta ter fé, porque Deus pode tudo. E eu tenho visto o agir de Deus no dia a dia, na minha vida, na vida das pessoas, na vida de pessoas que eu conheço e também na vida de pessoas que eu não conheço. Mas eu olho e vejo o agir de Deus na vida daquelas pessoas também. Deus continua agindo. Deus continua trabalhando, operando, fazendo coisas grandiosas e gloriosas também. Deus continua fazendo coisas maravilhosas na vida das pessoas. Eu tenho muitos testemunhos para contar de coisas que Deus fez na minha vida e através da minha vida. Eu tenho muita coisa para contar. E vou sempre estar contando por aqui alguma coisa. Algo do que Deus fez na minha vida e através da minha vida. E eu acredito num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz, num Deus que torna o impossível possível. Eu acredito num Deus que diz basta quando você já não suporta mais determinada situação. Eu acredito num Deus que diz basta, e o basta dele é basta mesmo, e você só precisa crer. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar e a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém.